Salmo 28 hoje traz para nós um grande exemplo da vida do rei Davi, um homem que era cheio de posses, um homem rodeado por seus soldados, aparentemente um homem seguro, porque tinha ali o seu trono, tinha o seu palácio, tinha muitos privilégios que dava a ele total segurança. Mas será que Davi, ele via sua segurança nessas coisas? Ele via sua segurança nesses soldados, nesses cavalos de guerra? Ele olhava para o seu trono, será que ele via sua total segurança nisso? Não. Davi nos ensina hoje no Salmo 28 que mesmo em tempos favoráveis, mesmo em dias em que tudo parece estar indo bem, ainda assim ele está na dependência de Deus. Neste clamor que Davi faz no Salmo 28, ele nos traz aí 3 privilégios de se viver na dependência de Deus. E hoje é isso que eu quero trazer para a sua vida. E nesta leitura de hoje, Davi, ele nos mostra que mesmo tendo toda a segurança aparente aos olhos naturais, nós não podemos confiar em nossos carros, em nossos cavalos, em nossas riquezas, em nossos status. Não podemos confiar na segurança que este mundo nos oferece. Pois Davi, ele se humilha diante de Deus e ele clama não só por sua vida, ele clama também pela vida de todos aqueles que servem ao Senhor, pela vida daqueles que andam na presença de Deus. Então ele fala: Senhor, não te apartes de mim, não ignores a minha oração, não me trate como o ímpio que não está nem aí para a tua palavra, que ignora os teus preceitos, que ignora os teus mandamentos. Porque se o Senhor me tratar desta forma, eu prefiro descer à sepultura, eu prefiro a morte do que ser tratado como estes que vivem fora do teu caminho e que faz divisão entre o Senhor e eles. Porque verdadeiramente o nosso pecado faz divisão entre Deus e nós. E aqui Davi, ele declara: Senhor, não me trates desta forma, porque eu tenho feito do Senhor a minha rocha, tenho feito do Senhor a minha fortaleza, o Senhor é o meu escudo, eu tenho vivido na tua dependência, eu não tenho vivido como alguns que não levam a sério o Senhor. Eu levo a sério a tua palavra, eu vivo verdadeiramente os teus preceitos. E hoje é isso que o nosso coração hoje enche de entendimento e de sabedoria. Nós vamos aprender hoje como nós vamos enfrentar as lutas desta vida e também os momentos bons desta vida vivendo na dependência de Deus. Porque muitas vezes nós vivemos na dependência de Deus somente em tempos ruins, em tempos instáveis, em tempos de guerra, em tempos em que nós não temos para onde correr. Então nós corremos para a presença de Deus e falamos: Senhor, o que eu faço? Eu só tenho o Senhor agora. Claro, depois de recorrer a tantos recursos, depois de fazer tantas coisas que não condiz com a palavra de Deus para tentar sair daquele lodo, daquela lama, nós recorremos a Deus. Davi não. Davi tinha toda a sua segurança, todos os seus soldados, todos os seus carros de guerra. Davi tinha o seu trono que lhe empoderava, mas Davi estava ali, sempre debruçado aos pés do Senhor, dizendo: Senhor, não te apartes de mim. Eu vivo na total dependência do Senhor. E hoje um dos 3 privilégios que eu quero trazer aqui para você, sobre viver na dependência de Deus, está no versículo 1 e diz assim: A ti clamo, ó Senhor, minha rocha. Não feches teus ouvidos para mim, pois se permaneceres calado, será melhor que eu desista e morra. Ou seja, Davi, ele estava declarando ao Senhor o quê? Que o Senhor era a rocha dele. Que é uma rocha? Rocha é um rochedo, rocha é uma parede resistente, rocha é algo que dá base a toda uma estrutura. Quando se vai construir uma casa, não tem como construir uma casa por cima da terra. É necessário que se faça um alicerce forte para que quando vêm as tempestades, para que quando vêm as chuvas, ali aquela casa segura naquela rocha não venha se abalar, porque se ela for construída superficialmente na terra, essa casa não vai suportar a tempestade. Então Davi, ele declara que a base dele, que tudo que ele tem, o seu trono, seus soldados, seus estados, seu poder, está construído sobre esta rocha. E esta rocha é Deus.
Então a dependência de Davi estava somente na rocha, que era o Senhor. Muitas vezes nós, não entendemos o que é colocar a nossa dependência no Senhor e acabamos indo atrás de alguns recursos que não vão ser os recursos definitivos para a nossa vida. São paliativos, vão vir naquele momento e daqui a pouco vai passar essa segurança, vai passar essa estabilidade e nós voltamos de novo à estaca zero, a olhar para um lado para o outro e nos sentir perdidos. Mas quando nós colocamos o Senhor como a nossa rocha, assim como Davi colocou, nós sabemos que todo o tempo nós podemos recorrer a Ele. Existem muitos homens de Deus, muitas mulheres de Deus que declarou, que entregou a sua vida ao Senhor e teve uma vida em paz, uma vida de contentamento, uma vida de descanso no Senhor, porque sabia quem era a rocha, Então, o apóstolo Paulo era um que colocou toda a sua confiança no Senhor e teve o Senhor como rocha de sua vida. E ele escreve aos Filipenses, lá no capítulo 4, no versículo 10, ele escreve assim: como eu me alegro no Senhor por vocês terem voltado a se preocupar comigo. Sei que sempre se preocuparam comigo, mas não tinham oportunidade de me ajudar. Não digo isso por estar necessitado, pois aprendi a ficar satisfeito com o que tenho. Aprendi a viver satisfeito com o que tenho. Sei viver a necessidade também da fartura. Aprendi o segredo de viver em qualquer situação de estômago cheio ou vazio, com pouco ou muito. Posso todas as coisas por meio de Cristo que me fortalece, que me dá forças. Ou seja, Paulo declara que, independente das circunstâncias, se ele estiver passando por lutas, por dificuldades, ou se ele estiver bem alimentado, ou se ele não estiver sendo perseguido, ou se ele estiver vivendo uma vida tranquila, a força dele ainda é Deus. Ele aprendeu esse segredo de viver sempre na dependência de Deus. Então, ele fala assim: não digo isso por estar necessitado, pois aprendi a ficar satisfeito com o que tem. Não que ele estivesse passando por necessidade, mas ele estava feliz de ver que o povo estava tendo um coração voltado para o reino de Deus. O povo estava tendo um coração de adorar a Deus por completo, podendo ajudar Paulo. Então, eles estavam sendo abençoados também. Então, Paulo via o Senhor na vida dos filipenses, pela oportunidade em que Deus dava a eles de poder ajudar Paulo. Ele diz aqui que ele aprendeu a viver contente. E uma pessoa dessa só pode ter feito Deus como sua base, só pode ter feito Deus como sua rocha. Por isso ele descobriu o segredo de viver nessa dependência do Senhor. Então, quem nós temos colocado, na nossa vida como rocha, quem nós temos colocado na nossa vida como base, como baluarte forte, quem nós temos colocado? A quem nós estamos colocando a nossa dependência? Será que nós estamos colocando a nossa dependência no nosso cônjuge totalmente? Nós olhamos para ele e vemos totalmente a nossa rocha ali. E se um dia nós perdermos, o que nós vamos fazer? Nós temos colocado a nossa dependência como rocha nos nossos filhos, nos nossos estudos, no nosso conhecimento, nos nossos estudos, naquilo que agrega o nosso intelecto. Nas redes sociais, que muitas vezes nós dependemos de uma palavra ali, de bálsamo, de alívio, para poder prosseguir o dia. Porque existem muitas pessoas que já amanhecem o dia e já precisam de uma palavra ali da rede social, seja ela qual for, alguém elogiando, curtindo a sua foto, curtindo o seu status, dando um joinha e dizendo, legal, isso te motiva, é isso que tem sido a sua base para você continuar. Palestras motivacionais, muitas pessoas vão a palestras motivacionais, voltam para casa super animado, mas depois vem as lutas, vem as tempestades e então tudo aquilo fica para trás. Por quê? Porque nossa rocha só pode ser Deus, somente Ele pode nos trazer paz em meio à guerra, porque a guerra nós não estamos isentos dela. O Senhor não nos livrará da guerra, assim como não livrou a Davi, mas nos dias de guerra, se nós tivermos o Senhor como nossa base, como nossa rocha, nós não vamos nos abalar, nós não vamos temer, nós não vamos olhar para o lado e dizer, estou abandonado.
Porque Davi, ele tinha essa segurança no Senhor. Porque se ele olhasse para o lado, ele viria a sua segurança, ele viria os seus soldados, ele viria seu palácio. Mas ele sabia que a dependência dele só poderia estar firmada no Senhor. E o segundo privilégio hoje de se viver na dependência de Deus está no versículo 7 e diz assim: o Senhor é minha força e meu escudo, confio nele de todo o meu coração. Então ele está falando para o Senhor: eu confio no Senhor de todo o meu coração. O Senhor é a minha força, o Senhor é o meu escudo. O que é um escudo? Escudo é uma peça que os soldados naquela época usavam para se defender de flechas, de tiros de guerra, se defender de pauladas. Muitas vezes os soldados, eles se alinhavam com seus escudos e um juntava o escudo com o outro e todos conseguiam proteger uns aos outros com seus escudos de muitas pancadas, de muitas pauladas, de tiros e de flechas que vinham do exército inimigo. Então, o que Davi está dizendo? Está dizendo: eu tenho tudo isso aí, mas o Senhor é o meu escudo. O Senhor é a minha maior força. É no Senhor que eu estou protegido. Ou seja, Davi colocava sim aos pés do Senhor a sua maior confiança. Mesmo sendo tão privilegiado entre as nações, Davi era um homem totalmente dependente de Deus. Neste escudo de proteção ao qual Davi se escondia, que era o Senhor, não somente Davi se escondeu. Muitos homens, grandes homens de Deus, dentro da Bíblia, nós podemos citar que fizeram do Senhor o seu escudo, que ficaram na guarda protetiva do Senhor, que é ali uma guarda infalível, que não tem como falhar, que não tem como deixar nada passar. E um deles foi Eliseu. Eliseu, ele era um rei temente a Deus, e pela fé ele viveu essa proteção, ele viveu esse escudo do Senhor. Eliseu foi um homem que teve grande experiência com Deus quando ele colocou o Senhor como escudo. E lá em 2 Reis, capítulo 6, no versículo 15, diz assim: na manhã seguinte, o servo do homem de Deus se levantou bem cedo, que era o servo de Eliseu. Ao sair, viu que havia soldados, cavalos e carros de guerra por toda parte. Então, o que esse servo disse? Ai, meu senhor, o que faremos agora? Exclamou o servo. E então Eliseu disse: não tenha medo, pois do nosso lado há muito mais do que do lado deles. Do nosso lado tem muito mais proteção do que do lado do exército inimigo. Então Eliseu orou e disse: ó Senhor, abre os olhos deste servo para que ele veja. O Senhor abriu os olhos do servo e ele viu as colinas ao redor de Eliseu cheias de cavalos e carruagens de fogo. Glória a Deus por este versículo. Glória a Deus por essas palavras, elas nos fortalecem. Porque quando nós declaramos e já tomamos posse disso, sem duvidar, quando nós vivemos debaixo da guarda, da dependência do Senhor, nós podemos declarar e nós podemos tomar posse, sim. Então o Senhor abriu os olhos espirituais daquele servo para que ele visse quem estava com Eliseu. Então ele viu muitos soldados, ele viu muitos carros de fogo, ele viu uma proteção que era muito mais forte do que o exército do inimigo, aquele exército físico, aquela estrutura mundana que estava ao redor de Eliseu. Então, ele conseguiu cegar, em nome de Deus, ele disse: cega estes homens para que eles não vejam. E conduziu esses homens até a cidade de Samaria, e chegando na cidade de Samaria, muito pelo contrário, Eliseu pediu ali ao rei de Samaria que tratasse bem estes homens, que alimentasse eles e mandasse eles de volta, né? Então, muitas vezes nós vamos sim ter que buscar essa dependência de Deus, mas não só nos momentos da aflição. Será que Eliseu viveu uma vida totalmente errante, uma vida totalmente errada, e no momento de desespero, no momento de guerra, de aflição, ele simplesmente declarou a sua fé? Não, essa fé vinha de uma base sólida. Essa fé vinha de um escudo permanente que Eliseu fazia da vida dele, assim como Davi fazia. Então não é um escudo que eu tomo de uma hora para outra
e decido carregar esse escudo, não. Esse escudo já faz parte da minha vida. Eu declaro isso porque eu vivo isso. Então não dá para nós vivermos uma vida totalmente errante, totalmente fora da dependência de Deus, vivendo a nossa própria dependência, fazendo do nosso próprio jeito, trilhando nosso próprio caminho, e no dia da tempestade, no dia da angústia, nós simplesmente declararmos palavras que nós acreditamos que vai nos tirar de algumas situações. Depois de fazermos tantas escolhas erradas, depois de fazermos tantas coisas que desagradam a Deus, de vivermos tão distante da presença de Deus, de repente, do nada, nós decidimos que vamos declarar, né, vitória sobre uma situação, sobre uma circunstância que já se perdeu aí totalmente a dependência de Deus, já se perdeu totalmente a guarda de Deus sobre essa situação. Então nós temos que viver, nós temos que fazer disso a nossa vida, viver na presença de Deus todos os dias, habitar na presença de Deus todos os dias, para que nós tenhamos o privilégio de certamente usufruir ali dos alívios, né, dos bálsamos que o Senhor tem para as nossas vidas. Então, o que nós temos usado como escudo na nossa vida, né? Davi e Eliseu, eles usaram a fé, eles usaram a vida, né, de oração, a vida de busca, a vida de obediência a Deus. Eles usaram para poder colocar como o seu escudo protetivo. O que nós temos usado? Muitas vezes nós temos usado a mentira, o engano, nós temos dado o nosso jeitinho, certamente é o jeitinho brasileiro, né? O homem tem usado muitas artimanhas para poder se livrar do exército inimigo. Quem são os nossos inimigos? Nossos inimigos é tudo aquilo que nos cerca, são as paixões mundanas, são os prazeres que nos invadem, que muitas vezes nós não conseguimos nos libertar, né? É o roubo, é a mentira, é o adultério, é tudo aquilo que nos cerca, que nós muitas vezes não sabemos como lidar. Então nós usamos outros tipos de escudo que não Deus. Nós usamos mentiras para poder aliviar outra mentira, né? Nós usamos de engano para poder aliviar outro engano. Muitas vezes nós colocamos todo o nosso escudo protetivo baseado em cima de mentiras, baseado em cima de desculpas, baseado em cima de vitimizações, né? Nós nos colocamos na posição de coitadinhos, choramos, e isso não adianta. Nós chorarmos diante da sociedade, diante do nosso inimigo, nós nos fazermos de coitadinhos. O que nós precisamos fazer é nos levantar e nos posicionar em Deus, para que Ele possa nos ajudar a vencer os nossos inimigos, a vencer as nossas paixões carnais, as nossas paixões mundanas, né? Nós temos muitos pratos oferecidos a nós para que nós vivamos uma vida de mentira, uma vida de engano, uma vida onde nós não somos nós verdadeiramente. Nós vivemos atrás de redomas a qual nós vivemos de aparência. Então esses são os nossos inimigos e muitas vezes isso vai nos trazer consequências, vai nos trazer resultados drásticos lá na frente, onde nós não saberemos lidar com essas situações. Mas se nós fizermos do Senhor o nosso escudo, nós vamos conseguir trazer para as nossas vidas um escudo protetivo que é inabalável, que jamais vai deixar que nós vivamos uma vida chula, uma vida de mentira, uma vida de engano, uma vida de vitimização, para nos esconder atrás de certas situações que nós consideramos situações que não tem mais jeito, situações que não tem mais saída, né? Mas para o Senhor existe saída quando nós vivemos na dependência dele. E hoje o terceiro privilégio de se viver na dependência de Deus está no versículo 8 e diz assim: o Senhor é a força de seu povo. Quando eu disse que Davi ele clamava pelo povo, ele clamava por ele, mas ele também clamava pelo povo, de seu povo. Quem era o povo de Deus? O povo de Deus era aquele o qual vivia na presença de Deus, o qual obedecia os princípios de Deus, o qual tinha aceitado a Deus como a sua guarda protetiva, definitiva e não só temporária, aquela guarda que só vem quando literalmente a água chega ao nosso pescoço. Não, é o seu povo. O povo de Deus é aquele povo que faz do Senhor sempre o seu escudo, sempre a sua rocha, sempre a sua fortaleza. O Senhor é a força do seu povo,
fortaleza segura para ser ungido. Ou seja, Davi declarando com as suas palavras que o Senhor era a sua fortaleza. Que fortaleza é essa? Fortaleza é baluarte, é a base de sustentação, né? Um lugar fortificado, é um lugar onde nada entra e aquilo que entra não sai facilmente. Fortaleza é um lugar seguro. Quantos já ouviram falar de lugares onde alguns presos vão, que lá nada entra facilmente, nada sai facilmente? Fortaleza é uma zona territorial de segurança máxima. É aquilo que verdadeiramente o que está ali dentro está protegido. Então Davi, ele declarava que o Senhor era essa fortaleza dele, que por mais que ele vivesse ali em seu palácio, que aparentemente mostrava segurança, mostrava ali o seu baluarte, quem era a fortaleza de Davi? A fortaleza de Davi era o Senhor. Mas Davi habitava na presença de Deus. O Salmo 91 é um salmo que nos mostra um exemplo de quem verdadeiramente habita na presença de Deus, de quem verdadeiramente faz Deus como a sua fortaleza, né? O Salmo 91, ele é um salmo que, se você medita em cada versículo desse salmo, você vai descobrir que para se ter essa fortaleza, para se ter esse baluarte, para se ter essa segurança, é necessário que você habite permanentemente. A palavra habitar, ela vem de morar, né, de se acampar e de não sair. Não é temporário o que você faz ali. Quando se trata de habitar, se trata de morar na presença de Deus. O Salmo 91, versículo 1 e 2 diz assim: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor. O que essa pessoa diz ao Senhor? Essa pessoa que habita ali, essa pessoa que descansa à sombra do Onipotente, o que ela diz ao Senhor? Ela diz assim: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Ou seja, esta pessoa mora na presença de Deus, essa pessoa habita, essa pessoa não vai ali de vez em quando ela precisa, essa pessoa não vai ali de vez em quando a tempestade bate à sua porta, essa pessoa permanece. Então, o Salmo 91, ele fala de alguém que habita, alguém que mora, alguém que monta campana, alguém que arma sua tenda, sua barraca ali e não sai. Ele não está falando de alguém que hoje está em um lugar, ou amanhã está em outro, hoje está em uma direção, amanhã está em outra, hoje confia em Deus, amanhã não confia. Não, ele está falando de alguém que faz verdadeiramente do Senhor o seu refúgio, a sua fortaleza, mas que habita. Então, se eu habito, eu moro, eu vivo ali. Então, independente das circunstâncias, eu vou estar sempre na dependência de Deus, sempre buscando ao Senhor. E hoje eu quero perguntar a você, e eu fiz essa pergunta a mim: eu tenho essa ousadia de Davi? Eu tenho essa ousadia de dizer que eu habito, eu moro na presença dele, eu faço, eu vivo tudo o que o Senhor quer que eu viva, mesmo quando está indo tudo mil maravilhas, mesmo quando está tudo bem, a conta está no azul, né? O meu casamento está maravilhosamente bem, todo mundo empregado, ninguém está doente, tudo aparentemente maravilhoso. Eu habito na presença de Deus até quando esse tempo está favorável, até quando este tempo está me garantindo uma segurança, uma tranquilidade. Eu preciso fazer ali uma introspecção e verificar se verdadeiramente eu estou habitando na presença de Deus somente em tempos de batalha, somente em tempos de guerra, somente em tempos em que a aflição bate à minha porta, ou se no tempo em que está tudo indo mil maravilhas, eu tenho feito do Senhor a minha habitação, eu tenho feito dele a minha fortaleza, eu tenho sido essa pessoa constante no reino, fazendo a obra do Senhor, eu tenho ido à igreja, eu tenho adorado ao Senhor, não só na igreja, mas no meu dia a dia, enquanto eu converso com um amigo, enquanto eu converso com uma amiga, porque a adoração a Deus, ela é a tua vida, o teu íntimo, o teu secreto, o que o teu coração diz para você a teu respeito, não o que a tua boca diz aos teus amigos, à sociedade. Teu coração tem dito o que ao teu respeito? Isso é adorar a Deus. Então eu tenho vivido essa vida de adoração, de integridade, e isso é habitar na presença de Deus. É quando ninguém me vê e mesmo assim eu tenho um caráter irrepreensível, um caráter íntegro diante do Senhor. Isso é fazer do Senhor a minha fortaleza, a minha habitação, aonde eu não tenho a minha segurança em qualquer outras coisas, que seja
a segurança na conta azul do banco, a segurança no meu cônjuge que está maravilhosamente bem, está correspondendo bem a tudo que eu preciso, aos meus filhos que estão super obedientes, estão indo bem na escola, né? Eu tenho feito isso na minha fortaleza, o meu trabalho que está indo bem, tudo isso é passageiro e pode de um dia para o outro revirar. E se eu não tiver a Deus como minha fortaleza, eu posso entrar em um abismo profundo e não conseguir sair de lá. Muitos indo até a óbito, muitos entrando em depressão, muitos tirando a própria vida, muitos perdendo tudo porque não tem uma clareza de Deus, não vive na dependência de Deus, mas vive na dependência de tudo estar fluindo bem. Não, nós precisamos olhar para o exemplo de Davi e fazer do Senhor todos os dias a nossa habitação, todos os dias a nossa fortaleza, para que quando o dia mau vier, nós possamos ter essa ousadia que Davi teve, de chegar na presença do Senhor e falar: não ocultes de mim a tua face. Eu tenho habitado na tua presença, eu tenho vivido na tua presença. E assim Davi, ele vai declarando ali ao Senhor com ousadia, porque ele é um verdadeiro adorador. E o verdadeiro adorador é aquele que vive, é aquele que permanece, não é aquele instável que de vez em quando aparece lá para poder adorar ao Senhor, porque está indo tudo muito mal, né? Porque está indo tudo reviravolta, porque está precisando de coisas na sua vida, porque está precisando de direções na sua vida. Então, eu vou habitar neste tempo em que eu estou necessitado. Mas quando tudo vai bem, eu esqueço desta habitação. Então, para concluir, que nós possamos fazer essa introspecção na nossa vida, né? Nós possamos vigiar a nossa vida cotidiana, saber como nós estamos levando a nossa vida, se verdadeiramente nós estamos entrando neste campo de dependência do Senhor, fazendo dele a nossa rocha, fazendo dele nosso escudo, fazendo dele a nossa fortaleza, fazendo dele nosso baluarte, não só nos dias de tempestade, mas principalmente nos dias de calmaria, quando tudo vai bem, eu posso adorar ao Senhor, sendo frutífero no reino de Deus, né? E não buscando os meus próprios interesses, porque quando tudo vai bem na nossa vida, nós começamos a buscar os nossos próprios interesses. Viagens, momentos só nossos, onde não inclui ajudar o próximo, onde não inclui fazer nada que agregue ao reino, somente a nós. Então nós esquecemos aquela oração, né? Venha a nós o teu reino. Quando nós dissemos venha a nós estamos dizendo venha somente a mim o teu reino. E muitas vezes nós temos vivido somente para nós tudo aquilo que o Senhor tem feito. Né? Nós temos pegado o reino para nós e vivido como se só existisse nós na face da terra e esquecido daqueles que precisam, esquecido daqueles que necessitam. Isso está mostrando para nós o nosso coração independente, o nosso coração que nos leva conforme a nossa própria vontade, nosso próprio desejo e sai totalmente da dependência de Deus. E esses são os privilégios hoje de estar, de viver na dependência de Deus. Os privilégios de se encontrar segurança, de se encontrar ali fortaleza, de se encontrar ali escudo protetivo em Deus, de se encontrar ali a rocha, né, inabalável, que é a nossa casa, construída nessa rocha, onde nenhuma tempestade vai derrubar. Pode até o vento bater, pode até balançar, mas não derrubará, porque a nossa segurança está no Senhor, a nossa dependência está em Deus. Deus abençoe a todos. Tenha um dia abençoado.